Em nosso estudo de hoje, a lição 71 do Livro da Esperança, diante da vida social. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Capítulo 20, texto 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritualidade superior não se compadece com o insulamento. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhe o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo diligenciando a santificação das criaturas não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia, de prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Todos somos chamados à edificação do progresso com o dever de melhorar-nos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo assim possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural desfrutes residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal. Mas é contrário à razão te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. É perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que supões aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza dos sistemas de doações permanente que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros devidamente aumentada, retorna dos outros no nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Vamos procurar entender que faz parte de um processo natural, que quanto mais próximo da infância do espírito, e a gente busque ainda aprender ao que a gente chamava, os mais antigos chamavam de vencer na vida. O que seria vencer na vida? É eu mesmo conseguir o meu emprego, conseguir o meu trabalho, conseguir minha subsistência para isso. Eu mesmo ter a competência de fazer uma casa para mim, ou então de comprar uma casa, de mobiliar essa casa, de ter todas essas conquistas que o Emmanuel fala por aqui. Ele fala de diploma acadêmico, né? Ele fala da casa, fala da alimentação e fala do vestuário. Por quê? É natural que isso aconteça no primeiro momento, porque a gente chega aqui no mundo, quando a gente começa a observar até os restantes das pessoas que vivem aqui, chega numa encarnação ainda não conseguindo fazer isso, e vivendo na criminalidade, vivendo na mendicância, até que a gente aprenda a fazer isso. E quando a gente aprende, hoje com a doutrina espírita, a gente vai aprender o seguinte: a casa é todo o universo. O Pai, ele é Pai de todos nós. E a nossa passagem aqui nesse mundo é uma passagem muito breve. O que são 70, 80, 90 anos de idade em relação à eternidade? Né? Muito pouquinho, já dizem até na codificação que é um relâmpago na eternidade. Olha, relâmpago dura segundos. 1 segundo, 2 segundos que o relâmpago dura. Então o que acontece? Quando a gente começa a ter essa certeza, a gente fala, então, peraí, a partir de agora eu consigo já
né? Ter o meu próprio emprego, ter a minha subsistência, ter o necessário, conseguir raciocinar. Agora eu tenho que começar a pensar no mundo que eu estou vivendo. Quantas pessoas que estão passando em situações muito difíceis. Como é que a gente consegue viver numa tranquilidade, tendo aqui um lar para se abrigar quando vem um frio, sabendo que tem pessoas que estão no meio da rua e com frio? Como é que a gente consegue ter essa tranquilidade, sabendo que tem tanta gente passando fome, é muita gente mesmo? A gente percebe que depois da pandemia para cá, o número de moradores de rua ele aumentou significativamente e a gente pensou que fosse melhorar, mas não melhorou. A gente passa aqui por lugares que antes não tinham tanta gente morando na rua e tem muita gente morando na rua. A gente fica pensando, meu Deus, como é que a gente faz para ajudar nessa situação? Porque olha só, o homem precisa de alimentação, de roupa, de uma casa para morar e também de educação, que está aqui no diploma, que o Emmanuel faz referência. Aí a gente vai para a rua, às vezes, para poder suprir entregar um alimento ali num universo de 3 refeições no mínimo por dia e 21 por semana, já que são 7 dias na semana, né? 21 refeições por semana, eu estou levando uma. Mas ainda falta levar roupa, às vezes a gente leva, tudo bem. Falta levar um lugar para aquela pessoa morar. Que dificuldade enorme que a gente tem para isso. Né? A gente até recebe em outras mensagens que dentro da nossa própria casa é desaconselhável você fazer um trabalho de maneira coletiva. Né? Não é esse o objetivo. Se você for fazer, você vai fazer de maneira individual, pegar uma ou outra pessoa para vir morar com você para dar aquela assistência. Se você transformar a sua casa num albergue, você tem que estar preparado para isso. Normalmente quem faz isso sem ter a família por perto, ou então com a anuência da família, fazendo num local reservado. Porque se nós temos dificuldade no convívio em família, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do orgulho, como é que a gente vai conseguir ter também facilidade de conviver com um grupo maior, com muitas pessoas que estão tendo dificuldades de todas as ordens aí, morais, físicas, enfim, complicado. E mais ainda, a educação, porque a educação, o Leopoldo Machado, que é o mentor da nossa casa, ele tem uma frase muito profunda, que sempre toca fundo nos nossos corações, né? Que a melhor caridade que você pode fazer por um ser humano, a maior de todas, é de iluminação das suas mentes, através da educação. Então, como é que a gente vai chegar agora na rua, a pessoa está passando por aquela dificuldade, primeiro, a necessidade mais imediata dela está sendo de alimento. Ela precisa de alimento para ter energia. Aí depois, como é que você vai convencer aquela pessoa, dentro de um processo educacional, ela se matricular em alguma coisa e tentar ser alguma coisa? A pessoa tem que ter muita força de vontade para fazer isso, e normalmente com as pancadas que a vida vai dando, né, nesses irmãos nossos, eles vão ficando de uma maneira que eles ficam desestimulados. Eles acabam voltando até para o mesmo local. É um desafio muito grande. Então, diante da vida superior, da vida social, como vem aqui o texto de hoje, ele só vem falando para a gente o seguinte. Ele fala do trabalho, fala da virtude, fala do talento, que a gente busca o tempo todo, né, encontrar essas virtudes, mas a virtude maior, quando a gente vai estudar no Evangelho, fala o que é virtude? No Livro dos Espíritos, o que é virtude? Existe virtude todas as vezes que existe a resistência voluntária aos maus pendores. Primeiro ponto. Então, está sendo um processo educacional meu. Eu já sei que uma determinada coisa é errada, eu sinto uma vontade enorme de fazer, mas estou resistindo por minha iniciativa mesmo. Depois ele entra na segunda etapa. A virtude existe na caridade mesmo. Quando a gente começa agora, não só a nos preocupar em fazer errado, mas começa também a estender as mãos às pessoas. Depois ele fala, na terceira etapa, fala assim, ó, agora a maior virtude, a virtude mais pura mesmo, consiste na caridade mais desinteressada. Aquela que você simplesmente entendeu que esse mundo é do Pai, eu entrei nesse mundo também como se fosse uma escola. Eu, se a gente pudesse pesquisar aqui no nosso arquivo espiritual, com certeza eu passei por todas essas etapas também, da criminalidade, da mendicância, de ter dificuldade de me sustentar, e agora estou na condição contrária, agora estou começando a entrar na condição de procurar ajudar também, procurar vestir a camisa para estar aí também atendendo a todos esses que são nossos irmãos aí também. Então é um processo de aprendizado maravilhoso, a gente só tem a agradecer por Emmanuel mais uma vez
pelas recomendações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.